A paz do Senhor Jesus Cristo. Vim trazer uma mensagem que muitas pessoas podem discordar, mas está escrito na Bíblia. Inclusive, tem os versículos que eu separei aqui para falar com aqueles que querem servir a Deus com fidelidade. A fidelidade a Deus é muito mais além do que eu vou falar aqui. Então, muitas pessoas hoje estão servindo a Deus e não estão obedecendo alguns mandamentos, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E o que é santidade? Sem santidade é a gente se separar para Deus, a gente fugir das imundícias. Lá em Salmo 1 diz assim, que a gente não deve andar junto com os pecadores, a gente não deve se deter no caminho dos ímpios, nem se deter na roda dos escarnecedores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Antes, ter o seu prazer na lei do Senhor e meditar de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto de ribeiros que dá seu fruto na estação própria. Isso é muito forte, isso é muito lindo. Por isso que tem pessoas que não dão fruto. A árvore não dá fruto porque está no meio do povão, está no meio do pecador, está no meio da bebida, está no meio de tudo isso. Então vou ler o versículo que se encontra no segundo livro do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14. A página voou aqui ó, 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Já começou batendo a palavra. Mas isso não é bater não, isso é delícia. É delícia, é alimento para o nosso espírito. Temor a Deus, obediência. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Isso se você for fiel, né? Se você não for fiel, você vai ficar no meio deles. A Bíblia fala assim, se estáis sujos, sujais mais ainda. Se estáis santos, santificais mais ainda. Se for injusto, você faça mais injustiça. Se for justo, faça mais justiça. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Se você está na luz, como que você vai andar nas trevas? E que concórdia há Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Olha que forte. Porque vós sois o templo do Deus vivente, se é que Deus habita aí, né? Se é que Deus habita aqui. Porque aquele que ama a Deus guarda os mandamentos, tem temor, busca, Senhor, eu estou errando, isso aqui é da tua parte mesmo, né? Ó, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, nesses dias da vinda do Senhor Jesus, ao qual já tem 2000 anos, ao qual o Senhor Jesus Cristo já foi para a glória, está à direita do Pai, está à direita de Deus, muitas pessoas estão agindo por seus próprios entendimentos. Não obedece a essa parte onde fala que a luz não se mistura com as trevas. Muitas pessoas, nessa época agora, nós estamos em junho, festa junina, festa onde tem bebida, final de ano, onde as pessoas se reúnem com os familiares, onde tem bebida, onde tem tudo que desagrada a Deus, idolatria. A Bíblia fala que nós, mesmo que seja parentela, a Bíblia diz que os nossos inimigos serão da nossa família. Isso se encontra no livro de Mateus. Eu vou ler para vocês verem que
Não estou falando que todos vão ser assim, mas que a Bíblia fala que Jesus ele veio trazer espada, ele veio trazer divisão entre marido e mulher, filho e filha, nora e genro. Porque o que quer dizer isso? Não é que ele veio fazer a separação porque ele é mau. Lógico que não há maldade no Senhor Jesus. Ele veio separar. Se o seu filho está no pecado, não quer servir a Deus, continua o seu caminho, não vá para o lado dele. A separação é essa. Você ama seu filho, vai orar por ele, para que ele saia das drogas e tal, mas não vai para o lado dele. Você tem que buscar firme o Senhor Jesus Cristo, que é a sua rocha. Aqui, ó, se encontra no livro de Mateus, no capítulo 11. Estou no Lucas aqui. Estou no Lucas ainda, só um minutinho. Aqui, ó. Então, irmãos, essa palavra ela é muito forte. Ela bate na gente, pra gente ver se realmente a gente é crente. Aqui, ó. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Então, a gente servir a Deus não é do jeito que a gente quer. Para mim Deus não tem nada a ver, eu vou lá só um pouquinho. Se eu não for, eles vão falar mal de mim, falar que eu sou isso ou aquilo. Não interessa. Você está obedecendo o que Deus está falando. Nos últimos dias, por que o Senhor Jesus fala assim? Será que quando o Senhor Jesus voltar, haverá fé na terra? Por isso que os dias estão sendo diminuídos, para que os escolhidos não se percam. Porque o mundo jaz no maligno, quer que fazer com que a gente... Isso é normal, não tem problema. Não tem problema ir na festa junina, não tem problema eu ficar no meio dos escarnecedores, meio dos meus parentes me convidaram para festona. Eu vou perder aquela festa que tem bebida? Eu não bebo. Deus conhece o meu coração. Por isso mesmo que Deus conhece o seu coração, que você não deve ir. Por isso mesmo. Porque a Bíblia fala assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas eu não estou nem falando da questão de cair, eu estou falando de questão de obedecer a palavra. Se há uma repreensão, que é para a gente guardar essa palavra. A gente não deve juntar com os idólatras, não deve juntar com os infiéis, não deve juntar com os escarnecedores. A Bíblia está dizendo. E a Bíblia diz assim também, um pouco mais à frente, aqui, ó, vai dizer no livro de Mateus também, aqui, ó, no livro de Mateus, 12, 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe com o Senhor Jesus, né? E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora sua mãe e seus irmãos, que querem te falar. Ele respondendo, ele está falando com os discípulos, né? Porém, ele respondendo, disse o que lhe falaram, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão sobre os discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. A Bíblia que fala. Quem são meus irmãos e minha mãe e minhas irmãs? São aqueles que obedecem o que Deus que obedece a palavra. Então, se a sua família não está servindo a Deus, ore por ela. Senhor, abençoe. Mas você não tem que partilhar das coisas erradas. Você não tem que estar em bebedice, você não tem que estar no meio de bebedice, não tem que estar no meio de festa junina, essas coisas que desagradam a Deus, coisas abomináveis, festas pagãs. E a Bíblia fala mais. Lá no livro de Jeremias, vamos lá no livro de Jeremias, no capítulo 15, no versículo 19, olha só o que diz. Diz que eles que têm que vir a nós, não a gente a eles. Aqui, ó. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face, e
se apartares o precioso do vil, se apartar o precioso do vil, será como a minha boca. Torne-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Não, a gente não tem que ir. A gente pode orar, a gente pode pedir a Deus para repreender, mas a gente não tem que ficar no meio deles. Aqui, ó. E eu te porei contra esse povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Olha aqui o que a Bíblia diz também. Lembrei que agora, aqui, ó, no livro de Mateus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, olha o que diz no capítulo 5. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, o que há de salgar? O que há de salgar? A gente tem que ser o sal da terra. Se a gente não tem sal mais, tá igual o mundo. Para que a Bíblia fala que serve? Que ó, serve para jogar no fogo e ser queimado. Que ó, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o mundo. Nem acende uma candeia e se coloca debaixo do arqueiro. A gente tem que ser diferente do mundo, a gente tem que dar a luz ao mundo. Lá em Miqueias, olha só como que a palavra de Deus ela é muito perfeita. Olha o que ele diz no livro de Miqueias, no capítulo 7, no versículo 5 adiante, ó. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, e a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Olha o que está falando, está falando a mesma coisa que falou lá no livro de Mateus. Uma coisa com a outra. No livro de Amós 3:3 diz o seguinte, não precisa ler lá não, ele é pequeno, mas eu posso ir lá procurar aqui e ler. Fala assim, ó, como pode andar dois juntos se não estão de acordo? Amós diz o seguinte, aqui, ó, 1995 aqui a página. Olha aqui, ó, é muito forte aqui, ó. Andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Então, se essa pessoa, você que está ouvindo, você tem essa mania de ir na festinha da família que está bebendo, está fazendo coisas que desagrada a Deus, está na idolatria, está ouvindo música do mundo, idolatria. Então, essa palavra serve para mim, serve para você. Andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Então, se eu estou andando com eles, eu estou indo com eles, eu estou de acordo com as obras dele. É a palavra de Deus que está falando. A palavra de Deus que está falando. É a palavra de Deus. Não tem como a gente andar com ele. Ah, mas eles vão falar. Não interessa, você está buscando a salvação da tua alma. Ah, mas o apóstolo Paulo, ele disse assim, que ele se fez de judeu, ele se fez de um tanto de coisa para pegar os ímpios. Não foi bem isso que quis dizer, não. A Bíblia fala assim, que ele se fez praticando a lei e não estando, entendeu? Foi diferente, ele não se misturou no meio dos idólatras, nada disso não. As pessoas sempre arrumam um versículo para pecar. Igual outro dia eu falei também, que a pessoa fala lá, o Senhor Jesus não julgou aquela mulher que estava no ato de adultério, porque o Senhor Jesus disse assim, né? Quem de vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. Olha a sabedoria do Senhor Jesus. Ninguém a condenou, nem o mesmo Senhor Jesus também a condenou. Mas depois ele disse, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. A pessoa quer arrumar um versículo para poder fazer o que o coração quer fazer. Eu amo a minha família é de festa, não tem como eu deixar de ir, e tal, entendeu? A Bíblia diz que nós não devemos juntar com essas pessoas, mesmo que seja da família. Você ama eles. Amar é uma coisa, praticar as obras é outra. Isso é uma palavra que serve para a gente que está buscando a Deus, a gente que é servo de Deus. A Bíblia que está falando. Eu não devo, por exemplo, eu estou aqui agora trabalhando na empresa, estou na hora do almoço. Você acha que eu estou lá perto deles lá? Eu fico lá perto deles, que eles são ímpios.
eu fico perto deles, porque não tem jeito, né? Eu tô trabalhando, né? Eu fico ouvindo muita bobeira e tal. Às vezes eu até brinco com eles em alguma coisa, mas sempre com o temor, com respeito e com temor a Deus. Você ainda fica assim, Senhor meu Deus, será que eu devia ter falado isso? Então, é o temor a Deus. E a Bíblia diz que naquele momento ele falou assim, vai, não peques mais. As pessoas, tudo ideias você está julgando, você está julgando. Tudo vai lá no Mateus. É a única coisa que a pessoa que não lê Bíblia fala isso. Você está julgando. E se a pessoa for lá em João 7:24, fala, não julgueis por aparência. Julgar é você falar sem saber. Por exemplo, aquela pessoa parece com não sei o que, aquilo ali não vale nada, tal, aquilo ali não tem chance, não vai, aquilo ali não vai ser salvo, aquilo ali já era, aquilo ali. Então eu estou julgando. Se eu julgar desse jeito, a Bíblia fala que da forma que eu julgar, eu serei julgado. Certo? Eu não devo julgar mesmo. Mas se eu julgar de acordo com que a reta justiça de Deus, a Bíblia fala para me julgar. João 7:24. Vamos ler o que fala. João 7:24. Vamos lá. O livro do Evangelho de Jesus Cristo, que o Evangelho é só um. Inclusive tem no meu canal aí tem um livro, uma parte que eu falo assim, ó, vamos lá no Evangelho de João. Só que eu aprendi que o Evangelho é de Jesus Cristo. O pastor da minha igreja, ele tava falando lá e eu acho que ele falou para mim, tipo assim, gente, não existe 4 evangelhos, o evangelho é um só, o evangelho de Jesus Cristo. Só que um é segundo Mateus, o Mateus, o outro é segundo Lucas, o outro é segundo João e o outro é segundo Marcos. Aí eu aprendi. Tem um livro, uma parte que eu leio na Bíblia que eu falo assim, vamos ler o Evangelho segundo João, mas não é, eu errei e peço desculpa. É um Evangelho segundo, é o Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo João, que diz no capítulo 7, versículo 24, não julgueis, o despertador tocou aqui, não julgueis segundo a aparência. Se eu julgar conforme meu coração, minha aparência, não pode. Aí vai lá, aí concorda com o Mateus 7. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então o que é a reta justiça? É a palavra. Aqui, ó, a Bíblia fala, se os homossexuais não se arrependerem, eles não herdarão o reino do céu. Você tem que falar a verdade. Como que a pessoa vai se converter se você não falar com ela? Você tem que. Agora, se você falar com ela, você vai pro inferno, já era, aí você está julgando também. Porque ela pode se arrepender. E você não pode falar tão duro assim com a pessoa também. Você tem que falar, né, de acordo com o que Deus coloca no seu coração, com amor. Você não pode ser grosso. Então essa palavra, ela fica para aqueles que são servos de Deus, que estavam errando nessa parte. Porque essa palavra é para mim também. Você acha que eu vou me juntar com a minha família lá se tiver uma festa lá? A não ser que se eu for ter que dormir lá. Aí mesmo assim acho que eu vou dar uma saída. Porque eu quero obedecer, não quero ser hipócrita de falar para vocês fazerem e eu tá fazendo, entendeu? Aí eu sou hipócrita. Os hipócritas não herdarão o reino do céu. Tá bom? Vou fazer uma oração. Para que essa palavra, para quem tem fé, né? Essa palavra possa adentrar no meu coração e no seu. Soberano e maravilhoso Pai, bendito e santo Deus, Deus perfeito, Deus bendito eternamente. Tu és o Pai da glória, Tu és magnificentíssimo, Tu és Pai do nosso Salvador, Jesus Cristo, que está à Tua santa e majestosa direita. Bendito e santo Deus, a Bíblia diz que a Tua palavra, ela nunca volta vazia e faz o que Te apraz. Eu te peço, faça o que Te apraz no meu coração, na minha mente, Senhor, na minha alma, no meu espírito. E peço também, Senhor, para essa pessoa que escuta agora, Senhor, repreenda todo o mal na vida dela e que essa palavra possa adentrar o coração dela para que o Teu nome seja glorificado e que ela possa suportar, Senhor, todas as falas, Senhor, dos espíritos imundos, todas fala das pessoas que podem dizer que ela é religiosa, que ele é religioso. Não, mas está obedecendo o que a Tua palavra diz. Bendito e santo Deus, eu te peço, abençoe essa pessoa, abençoe, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e me dê discernimento, Senhor, para fazer mais vídeos que fala da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Jesus é lindo, igreja. Jesus é maravilhoso. Dá vontade de ficar falando mais e mais e mais e mais aqui. Não venha essa palavra, não interpreta essa palavra como uma palavra que
de desconforto. Deus quer assim porque Ele sabe de tudo. Você pode interpretar ela de outra forma, consulte a Deus. Você está achando que eu estou falando coisa da carne? Isso aqui está na Bíblia. Aí, mas você pode falar, mas festa junina não tem nada a ver. Festa junina está comemorando negócio de santo lá, não sei o quê. É coisa pagã. Procura saber sobre festa junina para você ver. Final de ano, festa, festividade que tem bebida, a gente não deve se misturar com isso. Se você está buscando santidade, se o senhor ou a senhora está buscando santidade, se você está buscando santidade, se você está buscando santidade, você tem que buscar a separação. Você só tem uma chance da salvação. Você só tem uma alma. E é o que você vai buscar em Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo que pode te salvar. Ele é o caminho. O caminho é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vem ao Pai, que Ele disse. Lembra? Eu quis dizer vai porque tem que passar por Jesus. Ele que é o caminho. E a porta é estreita. E o caminho que leva à perdição é largo. Então isso que o inimigo quer. Que a gente ande pelo caminho largo. Isso não tem nada a ver. Eu já faço a obra de Deus. Já vou na igreja quase todo dia. E tô tomando ceia. E tô ajudando um tanto de gente que Deus sabe. Tô dando do meu dinheiro até mais de 10%. Não sei o que, tal. O inimigo quer que você fique soltinho mesmo. Quer que você pense que o inferno é aqui mesmo na terra, que não sei o quê. Então, o caminho largo, muitos vão por ele, assim diz a palavra. O caminho largo não está nem aí, igreja, tem muita igreja aí, eles falam igreja mundana, que tá bom do jeito que tá. Jesus vai te mudar. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Realmente tem esse versículo, Eclesiastes 3. Mas o tempo é agora. Ó, Senhor, me muda, eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor, tira o mal em mim, visita o meu coração, coloca a tua pureza. Me ensina a te obedecer. Coloco todos os teus mandamentos no meu coração. Me conceda ter um coração semelhante ao coração do rei Davi. Mas só que quando você perde isso, sua vida vai mudar. Aí você tem que ser aprovado também. O que adianta Deus te provar para ver se realmente o seu coração mudou? E você vai pecar, vai falar palavrão e vai xingar os outros, vai querer matar os outros e ficar com raiva e não querer conversar mais também, que não sei o quê. Então, peça uma coisa, mas entenda que Deus está querendo te mudar porque você pediu. Tá bom? Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.